Amém, irmãos? Hebreus capítulo 13, versículo 8. Diz o texto assim, ó. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Amém? Jesus Cristo, o mesmo ontem, o mesmo hoje e vai ser para sempre. Olha só, por que eu estou lendo essa palavra aqui hoje, nessa noite aqui? Porque se nós formos analisar, muitas coisas têm mudado nesse mundo, muitas coisas mudam a cada dia. Tudo muda. Se você olhar 10 anos atrás, você vai ver que muitas coisas evoluíram, mudou muitas coisas, né? As pessoas, o comportamento das pessoas mudaram muito, né? Hoje você vê muitas coisas acontecendo nesse mundo aí que não era muito comum de acontecer tipo há 10, 15 anos atrás. Então mudou muitas coisas, né? E cada ano que passa muda a cada ano que passa vai mudando radicalmente mais. Então veja bem, então tudo está mudando, até se a gente for observar, até a natureza, né? A gente vê uma mudança, né? Olha bem, nós temos no mês de novembro, né? O frio que está aí, né? Então muitas coisas mudaram. Agora, esse texto que nós temos lendo aqui, fala que Jesus Cristo, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então o único que não mudou, nós mudamos, né? Porque antes nós não éramos de Jesus, agora nós somos de Jesus, amém? Então o único que não muda, que não oscila é o Senhor Jesus Cristo. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Eu estava lendo, irmãos, ali hoje no Novo Testamento, sobre os milagres que Jesus fez na época, né? Muitos milagres tem ali que Jesus fez. Jesus é um homem muito, ele mostrou muito para nós que realmente ele tinha poder e tem poder até hoje para fazer milagres, para fazer maravilhas. Então eu estava observando os milagres ali que Jesus fazia. Hoje, se nós colocarmos a nossa fé em ação, os mesmos milagres acontecem, porque ele é o mesmo. Ele não muda, ele não oscila, né? A Bíblia fala que Deus, ele não oscila, ele não muda. Da mesma forma que ele fazia os milagres lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento, ele continua fazendo. Porque lá no Antigo Testamento, né, você não vê falar a palavra Jesus, né? Pode ver, se você pegar o Antigo Testamento, você não vê, a não ser o Isaías fala ali, né? Quando ele fala fala sobre a vinda do seu Jesus. Mas normalmente no Antigo Testamento não se fala em Jesus. Mas quando diz ali, veio a palavra, fulano de tal, está falando de Jesus. Porque Jesus é o verbo que se fez carne. Então ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será para sempre. Então os mesmos milagres que nós vimos no Novo Testamento acontecem hoje. Basta nós acreditarmos, basta nós crermos. Amém, irmãos? Estava meditando hoje à tarde aqui. O que é nós ter fé? Nós ter fé é acreditar que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu. É acreditar que as promessas dele, né, se nós colocarmos a nossa fé em ação, é possível realmente todos os milagres que Ele prometeu ali acontecer na nossa vida. Fé é certeza que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu. Amém, irmãos? Então, só o conhecimento, tem pessoas que conhecem muito a palavra, né, do começo ao fim, mas não acreditam que hoje aqueles milagres que Jesus fez, se nós crermos, vai acontecer da mesma forma. Então Jesus não mudou, ele é o mesmo. Então nós vimos outro dia aqui, né, que o que Deus espera do ser humano aqui nessa terra? Que o ser humano use a sua fé. Ele espera que eu use a minha fé, que eu me disponha a usar a minha fé a cada dia. Ele espera que você, quando vem os desafios, vem as dificuldades, vem os problemas que vêm para todo mundo, ele quer que você use a sua fé. Porque problemas não é resolvido sem fé, né? Principalmente problemas espirituais. Tem que ter a fé em ação lá, buscando a Deus, jejuando para que Deus possa se manifestar. Então tudo acontece, o manifestar de Deus aqui nessa terra acontece pelo quê? Pela nossa fé. Então muitas pessoas às vezes estão frustradas com Deus, mas não colocam a fé em ação. Aí não vai acontecer nada. Sem fé, ninguém consegue agradar a Deus. Sem a fé não se agrada a Deus. Amém, irmãos? Então, eu estava
Uma das passagens bíblicas, irmãos, que me chama muita atenção, sempre me chamou a atenção e eu comento aqui seguido, um dos milagres que me chama muita atenção é aquele milagre do cego de Jericó. Aquele milagre ali me chama muita atenção porque é uma cena bem interessante que está sempre viva na minha mente e no meu coração. Em seguida eu falo aqui, né? Porque, na verdade, o Senhor Jesus continuava sendo o mesmo, né? E ele passou na frente desse camarada chamado Bartimeu, o cego Bartimeu. Jesus passou na frente dele. Se você leu, depois nós vamos, eu não sei se eu anotei ali, depois nós vamos ler, acho que eu não anotei ali. Mas Jesus passou na frente do cego Bartimeu. E veja bem, o homem tinha um problema, ele não conseguia ver. E Jesus passou de largo. O que fez com que aquele homem viesse a voltar a enxergar? Se você observar o texto ali, foi a fé dele. Ele começou a clamar a Jesus, ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Significa, eu estou sofrendo, eu estou precisando de um mover teu na minha vida, então eu clamo a ti para que o Senhor venha agir na minha vida. Então, se você observar aquela passagem e tantas outras, que eu separei algumas aqui, tantas outras passagens bíblicas ali, eram pessoas que tinham problemas e que através da fé delas foram resolvidas. Os problemas são resolvidos através da fé. Assim como Bartimeu clamou, né, a Bíblia fala que Jesus voltou, ele começou a gritar, Jesus, e cada vez gritava mais, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E fala que Jesus voltou e fez um milagre na vida daquele homem. Então, se nós pegar esse texto, né, esse texto ali, você vai ver que o diferencial naquela situação ali foi ele usar a fé dele, senão ele ia morrer cego se ele não usa a fé dele. E às vezes a gente vai morrer com um problema se a gente não usar a nossa fé. Se o homem não usa a fé, ele ia morrer com o problema dele. O que fez a diferença foi a fé dele. Assim é comigo e com você. Jesus nos chamou, como falei outro dia, para nós viver de fé em fé. Jesus nos chamou para andar de fé em fé. Então, da mesma forma que, se você pegar aqui na Bíblia, muitos milagres, tinha uma mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia. Está registrado na palavra aqui. Ela sofria há 12 anos. E aquele problema foi resolvido quando ela decidiu buscar o socorro do Senhor Jesus. E fala que Jesus curou ela. Nós temos várias passagens aqui, né, no Novo Testamento, que fala, se você observar, fala de um camarada que ele tinha um problema e eles levaram ele na presença do Senhor Jesus, um paralítico. E fala que quando eles chegaram lá onde Jesus estava, fala que tinha muita gente, né, fala que tinha muitas pessoas lá onde Jesus estava orando pelas pessoas, e fala que eles usaram a fé deles e ergueram, agora não me pergunta como, né? Pegaram esse camarada e ergueram por cima do telhado, tiraram o telhado, olha só que fé esse camarada tinha. Subiram em cima, tiraram o telhado e largaram o paralítico na frente de Jesus. Então eles não desistiram na primeira, eles foram buscar o socorro de Jesus. Aparentemente não tinha como, mas eles perseveraram e subiram. Não, hoje nós temos que largar esse camarada aqui na presença do Senhor Jesus. Nós queremos ver esse camarada curado. E fala que eles abriram o telhado, né? Talvez na época não existia esse forro que nós temos aqui hoje, e largaram o camarada lá na frente do Senhor Jesus, e fala que o Senhor Jesus fez um milagre grande na vida daquele homem. Então, pode pegar todos os milagres aqui da Bíblia, né? Foram todos através do quê? Através da fé. Claro, com exceção do caso lá do nosso amigo Lázaro, que morreu. Lázaro não tinha fé, mas alguém chamou ele para orar por Lázaro. Alguém usou a fé lá, né? Vai lá que o teu amigo está doente. Fala que Jesus foi lá, quando chegou lá o homem já estava morto. Mas Deus honrou a fé daquele homem, né, que foi lá chamar ele, e fala o texto ali que Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias que já estava morto. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, olha só, ontem ele fez o quê? Fez com que um homem que estava morto há 4 dias ressuscitasse. Olha só isso aqui, irmãos. O homem estava morto há 4 dias e Jesus ressuscitou o homem lá. Então, ele é o mesmo poder hoje está à disposição da igreja quando nós colocamos a nossa fé em ação. Então, não há problemas, não há situações que não podem ser revertidas através
da fé em Jesus Cristo. O cego, né? O homem era cego, é um milagre grande. Né? A gente lendo aqui, comentando, parece uma coisa tão simples, mas não é. Alguém que não enxergava. Raciocina, fecha os teus olhos um pouquinho e vê. Alguém que não enxergava, não tinha como ver nada. Pedindo esmola, com certeza, não tinha como trabalhar. Era um problemão na vida daquele homem. E Jesus reverteu aquele problema em bênção, quando ele resolveu o quê? Usar a fé. Então hoje o sofrimento, as dificuldades que vêm, né, elas podem ser resolvidas através da fé. E se nós não usarmos a fé, né, nós vamos morrer com o problema e Deus continua sendo Deus e nós continuamos com o problema. Então a fé é que vai mudar tudo. Amém, irmãos? A fé, a perseverança na fé é que vai mudar. Os nossos problemas vão ser revertidos através da fé. Amém? Eu sempre, quando nós comentamos sobre fé aqui nesse altar, nem sempre a gente fala de fé, fala de outros assuntos. O assunto hoje é fé e que Deus manifesta, que Deus cura e manifesta o poder dele quando alguém crê, quando alguém busca, quando alguém... Uma coisa é certa, irmãos, lá no texto de Romanos, fala assim que não é para nós nos conformar, não é para nós conformar com esse século, né? Mas para nós nos renovar a cada dia a nossa mente. Irmãos, olha só, quando eu sempre falo em fé aqui, eu lembro, né, do milagre que Deus fez no seu Bernardo, que está aqui no nosso meio. Eu gosto de falar porque ele está sempre no nosso meio, aí fica fácil de nós falar. Ruim, às vezes a gente comenta que Deus agiu na vida de outras pessoas e às vezes elas não estão no ambiente, né? Mas um milagre que Deus fez muito forte nesse ano, né? Foi nesse ano? Foi ano passado, foi em dezembro, acho, novembro. Não está lembrado? Foi em dezembro, né? Foi perto do final do ano, né? Foi perto do final do ano que o seu Bernardo teve uma paralisia, né? Foi parar no hospital. E ele teve na quarta-feira aquele problema. E me chamou muita atenção que no sábado eles vieram no culto. Irmãos, isso é fé. Às vezes as pessoas por pouca coisa não vêm na igreja. Né? Às vezes está um pouquinho gripado, já não vou no culto. Né? E ele estava com um problema, ele estava se arrastando, ele estava arrastando os pés, ele estava arrastando a perna dele, não podia caminhar direito, porque deu o início de derrame, que quis dar o Senhor, né? E olha só, isso foi na quarta-feira. No domingo, no sábado, ele me ligou para me buscar ele para ir vir na igreja. E aí nós fizemos uma oração por ele, né? E ele falou que já sentiu bem, no outro dia ele não tinha mais nada. No outro dia ele não tinha mais nada, a perna ficou normal. Amém? Tá aí, ó. Então ele ficou arrastando a perna. Você sabe quando alguém fica com um problema, né? E Deus agiu na vida dele. Então, irmãos, a fé, ela muda qualquer situação. Amém? Então muitas pessoas, seu Bernardo tem 80 anos, imagina. Muitas pessoas com essa idade, não vou na igreja, eu tive início de derrame, só vou ir quando eu estiver bem. 81. Então as pessoas às vezes têm um probleminha, só vou na igreja quando eu estiver bem. É errado. Tem que vir na igreja quando está a coisa bem feia, que daí Deus vai agir, vai fortalecer. Isso é fé. Amém, irmãos? Deus é fiel, né? Amém? Já faz quase um ano, ó, passa o tempo. E está aí o homem, ó, firme e forte, caminha todo dia, lá vem lá todo sábado, ele vem lá da casa dele, dá uns 2 quilômetros, eu acho, né? Não sei. Por aí, né? Uns 2 quilômetros deve dar de lá aqui, né? Uhum. É isso aí. Então, veja bem, glória a Deus. Então, Deus, ele faz milagres, ele continua sendo o mesmo, irmãos. Nós temos é que crer, acreditar, sempre acreditar. Ainda que a situação esteja difícil, usa a tua fé, clama a Deus. Eu contei aqui, a Márcia estava com problema de rins, né? Falei outro dia que o testemunho é sempre bom a gente falar, né? Às vezes a gente é um pouco repetitivo, mas o testemunho gera fé no coração de quem está com problema. Olha isso aqui. A Márcia estava com problema de rim aqui, oramos por ela, né? Deu uma aliviada, mas voltou a doer, levamos no hospital, continuamos orando muito, voltou a parar no hospital, fizemos jejum, continuamos orando, chegou um sábado como esse de hoje, isso depois de uns 15 dias, né? Ela foi 2 vezes para o hospital, né? Chegou num sábado como esse, eu estava aqui atrás, irmãos, estava aqui atrás da igreja, eu estava me arrumando para ir para o monte orar.
E ela me ligou chorando que estava com muita dor no rim. E aí a gente foi lá, fez uma oração, eu e ela oramos, ungimos com óleo. Passou uns minutinhos, acho que uns 3, 4 minutos, 5 minutinhos depois, ela não tinha mais nada, absolutamente nada. E nunca mais precisou ir no médico. Por causa daquilo, nunca mais. Então por isso que é importante a gente ser pessoas perseverantes. Imagina, eu orei uma vez, ela foi para o médico. Oremos a 2 vezes, ela foi para o médico. Mas na terceira vez, Deus honrou a nossa fé. Então a gente tem que ser perseverante. Às vezes as pessoas desistem muito fácil. Isso é o nosso erro. Nós temos que ser pessoas perseverantes. Lembra do cego de Jericó? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E fala que a Bíblia que ele gritava cada vez mais, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então ele foi perseverante. Clamou até que Jesus atendeu. Assim temos que ser nós, irmãos. Então, qualquer problema que você venha passando na tua vida profissional, na tua vida sentimental, na tua vida espiritual, qualquer área, se colocar a fé em ação, Deus vai agir. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Se Ele atender o Bartimeu, Ele não vai atender você, se Ele é o mesmo. Ele vai atender. Então nós temos que ser pessoas perseverantes, clamar, e Ele vai agir a nosso favor. Amém, irmãos? Então se você pegar o Novo Testamento aqui, está cheio de milagres aqui. Na verdade, o ministério de Jesus era conhecido pelos milagres. Né? Hoje a gente vê assim, a gente vê que, na verdade, hoje as facilidades estão muito grandes, né? E as pessoas não usam a fé, né? Porque está tudo na mão. Né? Às vezes tem uma dorzinha, vai ali na farmácia, tem ali, ó, 5 pílulas ali, compra um remédio para a dor e a dor vai embora. Né? E a fé vai ficando de lado, as pessoas não vão exercitando a fé. Mas se orar e clamar, Deus vai agir. Amém? Até para uma febre, né? A gente toma... Quem é que não tem aquele... Como é que é o nome lá de pirona? Quem é que não tem um dipirona em casa? Todo mundo tem. A verdade é essa. Todos nós temos em casa. Né? Mas na época de Jesus não tinha dipirona e chegou na casa de Pedro. A sogra do Pedro estava com febre. E fala que Jesus fez uma oração. Jesus orou e a mulher se levantou e veio servir. Ele ficou curado. Então hoje, da mesma forma, se nós tivermos um probleminha, ainda que seja pequeno, se nós clamarmos e buscarmos, Deus vai agir a nosso favor. Amém, irmãos? Nós uma certa vez oramos para uma criança que estava com muita febre, ela chegava a tremer, chegava a estar gelada de tanta febre. E aí nós fizemos uma oração, ela estava numa tremedeira, a criança. E a gente fez uma oração, aquela tremedeira aquietou, e daqui a pouco começou de novo. Claro, mãe é mãe, né? A mãe ficou apavorada. Não tem que levar no hospital. Porque diz, a oração não resolveu, vamos levar no hospital. Digo, não, nós vamos orar de novo. E aí nós oramos pela segunda vez. A gente orou, clamamos de toda a nossa força, e aquela febre foi baixando, ela foi aquecendo o corpo, parou aquela tremedeira, ficou tudo tranquilo. Então temos que ser perseverantes. Às vezes na primeira oração não dá. Lembra que Jesus orou para um cego? Enxerga bem? Não, está meio turvo ainda. Para aí, vamos orar de novo. Lembra dessa passagem aqui? Jesus orou para um cara que era cego, né? Está vendo bem? Não, estou vendo ainda meio que nem árvore, as coisas que também é. E Jesus, não, vamos fazer uma oração de novo. Então a gente tem que ser perseverante. Ah, orei, não deu ponto, vamos orar de novo, vamos clamar. Talvez eu não orei de todo o meu ser, de toda a minha força, vamos orar de novo. E a menininha ficou totalmente curada. Ia dar um transtorno, ia ter que levar no hospital, aquela coisa toda. Então a fé, ela muda muito a situação. Ela impede de nós termos alguns transtornos na nossa vida quando nós usamos a fé. Amém? Então, hoje eu quero deixar aqui essa palavra para os irmãos aqui nessa noite. Hoje é um culto de ceia. Pena que faltou, algumas pessoas não puderam estar aqui com nós. Mas você veio e você vai ser abençoado por Deus. Porque nós vamos participar aqui do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Amém? Jesus vai entrar dentro de nós hoje aqui. Amém, irmãos? Por isso que é importante nós, nessa noite, acertar aquilo que não está bem na nossa vida, né? Para que nós possamos sair daqui renovado e fortalecido pelo sangue de Jesus, que vai nos purificar, e pelo sangue que nós vamos tomar aqui e o corpo dele que nós vamos comer aqui. Amém? Então, por isso que a gente faz... É bom a gente meditar nessa noite e pedir perdão, então, de todos os nossos pecados, de todos os nossos erros. Amém, irmãos? Então, nós vamos fazer uma oração aqui e depois nós vamos participar aqui
da Santa Ceia. Amém? Uma coisa que eu sempre peço para Deus, irmãos, porque nós lemos a palavra, você lê a palavra, todo mundo que é da fé lê a palavra, eu creio, lê ou ouve a palavra, né? Talvez você não tenha o hábito de ler, mas tem o hábito de ouvir, né? Alguém pregando, enfim, ou alguma pregação, alguma palavra falada mesmo. Todos nós ouvimos ou lemos a palavra. Mas uma coisa que a gente tem que pedir para Deus, irmãos, é para a gente ter coragem de colocar em prática a palavra. Conhecer não resolve. Se a gente colocar ela em prática, a nossa vida vai ser diferente. A tua vida vai ser diferente. Por que as pessoas às vezes não mudam? Porque não é colocada em prática a palavra. E se nós não colocar em prática, nós vamos ter dificuldade. Então é importante a gente sempre pedir para Deus dar coragem, força para a gente colocar aquela palavra em prática, agir dia a dia naquela palavra que nós ouvimos. Amém, irmãos? Semana passada nós falamos sobre isso, né? Sobre nós termos a nossa vida alicerçada na palavra de Deus, a nossa vida alicerçada nas Escrituras. Isso faz a diferença. Amém? Então eu vou pedir para o... Bom, nós vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Acho que meu óleo ficou lá no carro. Pega lá. Não, deixa. Está com a disposição. Amém, irmãos? Olha só, vamos orar aqui. Nós vamos fazer uma oração, então. Você vai fechar os seus olhos. E nós vamos fazer uma oração juntos aqui, amém? Olha só, nós vamos pedir perdão para Deus aqui dos nossos erros, dos nossos pecados. E pedir para que o sangue dele venha nos purificar aqui, amém? Ó, você vai repetir uma oração comigo e depois você pode fazer a tua oração aí. Talvez tem coisas que você quer acertar com o Senhor Jesus e ele vai agir aqui, amém? Lembra que o sangue dele nos purifica de todos os nossos pecados, amém? Fala assim comigo, ó. Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é o mesmo ontem e é o mesmo hoje. E eu sei que o Senhor tem o poder para me purificar de todos os pecados que eu cometi. Me perdoa e me purifica com o teu sangue. Jesus, que o teu Espírito Santo ele venha crescer sobre a minha vida e que a tua presença ela venha gerar paz no meu coração. Eu glorifico o teu nome e eu te agradeço. E eu te peço, tira tudo aquilo que tem atrapalhado a minha vida. Eu glorifico a ti e eu te agradeço. Amém. Amém? Olha só, irmãos, eu vou orar aqui, você permanece com teus olhos fechados e você pode falar com Jesus aí, amém? Pessoa que está em casa nos assistindo da mesma forma. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, eu entro em oração, meu Pai, diante de Ti aqui nessa noite. Por isso nós Te glorificamos e agradecemos mais essa oportunidade de estar colocando aqui nesse altar. Meu Pai, essa pessoa, assim como eu, Senhor, fizemos aqui uma oração, reconhecendo, Pai, que somos pecadores e que necessitamos do Teu perdão aqui nessa noite. Essa pessoa está orando, talvez está acertando algo ainda, Pai, que não foi acertado. Então eu peço que o Senhor venha perdoar todos aqui nessa noite. Todos nós, Pai, que o Teu sangue venha nos purificar de todos os nossos erros, todos os nossos pecados. Esses espíritos acusadores, Pai, não podem mais acusar. Em nome de Jesus Cristo, eu amarro vocês, demônios, que têm acusado essa pessoa, dia após dia. Ela rejeitou vocês aqui nessa noite. Então vocês são amarrados agora. E no nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que vocês soltem a vida dela. Sai. Vai embora todos os espíritos acusadores.
Faz essa pessoa livre aqui, meu Pai, nessa noite. Faz essa pessoa livre de toda amarra, de toda atadura. Essa pessoa em casa, faz ela livre também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, abre os céus aqui nesse lugar, meu Pai. É uma noite para que todos venham sair daqui abençoados por Ti. Porque onde há o Teu poder, onde há a Tua presença, Pai, as trevas, o mal, as enfermidades, as opressões não podem permanecer. Então que a Tua presença cresça nesse ambiente. Que a Tua presença cresça sobre essa vida aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, o Teu poder queima, destrói com todo o mal. O Teu poder destrói, desfaz toda a enfermidade da alma e do corpo físico. Então é nessa fé, Pai, que nós estamos aqui nessa noite. E nós amarramos todos os demônios que têm se levantado contra essa pessoa. É do maior ao menor, do alto da cabeça até os pés. Eu amarro vocês, demônios. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno. Sai, sai, vão embora. Saiam fora do caminho dessa pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos vocês, demônios, que têm sido pagos, que têm sido invocados para destruir a vida dessa pessoa. Vocês são amarrados, eu amarro vocês, eu quebro todo o encantamento. E amarrados em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno. Sai, vão embora, saiam daí agora em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, toda essa angústia na alma, toda essa ansiedade, meu Pai, esse medo, todo o mal que se alojou na alma dessa pessoa agora, é amarrado e queimado aqui 70 vezes 7. E no nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno, sai, sai, vão embora da alma dela, saiam daí com esse mal-estar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, todo o mal, Senhor Jesus, que tem gerado essas dores no corpo físico, vai queimando, meu Pai, queima todos esses espíritos familiares, esses espíritos de enfermidades. Em nome de Jesus Cristo, eu amarro vocês e ordeno, sai, vão embora daí com todas essas dores de vocês. Saiam fora daí agora. Toda a insônia, aquela perturbação lá na madrugada, Pai. Todo o mal que tem tirado o sono dessa pessoa, que tem gerado perturbação na alma dela na madrugada. Trazendo pesadelo, mal-estar. Em nome de Jesus Cristo, demônios, vocês são amarrados aqui. Eu ordeno que vocês soltem a vida dela, a casa dela agora. Sai, em nome de Jesus, vão embora agora. Meu Pai, vem mais com a Tua presença aqui, meu Senhor. É uma noite para essa pessoa sair daqui leve e solta aqui da Tua presença, Pai. Ela não vem na presença de qualquer um, ela vem na presença daquele que fez o céu e a terra. Ela está na presença do Criador de todas as coisas. Por isso eu te peço aqui nessa noite, que o Senhor Jesus, que se encontra nesse ambiente, passar de pessoa em pessoa, que de vida em vida, que onde há um mal-estar, onde há aquilo que atrapalha a vida dessa pessoa, eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha tirar aqui nessa noite. Que o Senhor venha arrancar, passa de vida em vida, vai tirando tudo que atrapalha a vida dela. Vai arrancando tudo que resistiu até aqui, meu Senhor. O Senhor está aqui. Essa é a nossa fé. Então haja a favor dessa pessoa. Coloca a Tua presença sobre essa pessoa, Senhor Jesus. Renova a fé dela, coloca o Teu Espírito Santo e traz paz sobre o coração dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é o príncipe da paz. Venha a Tua paz sobre todos aqui. Venha renovar a todos, venha fortalecer a todos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos. Meu Pai, abençoe.